Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem muito forte que vai falar muito ao seu coração e ao final nós vamos orar juntos, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza que Deus vai agir em seu favor e Ele vai mudar o seu coração e a sua vida para sempre. Amém? E antes de eu começar a ler a mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo deste vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias às 5 horas da manhã, às 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho trazido aqui orações, mensagens de fé, e eu posso dizer que vocês já fazem parte da minha família, porque eu convivo com vocês diariamente, eu compartilho do Evangelho com vocês, e eu sou muito grato a vocês que têm compartilhado essas mensagens. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje lendo o que está escrito em João capítulo 15, o versículo 16. Olha o que Jesus disse: "Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome." Amém? Irmãos, esse versículo faz parte da minha história, porque quando eu me converti aos 18 anos de idade, um dia eu estava muito feliz porque na minha idade eu estava buscando a Deus e eu achava que eu era melhor que os outros. Eu achava que eu estava agindo melhor do que os meus amigos que não queriam saber de Deus. E aí um dia eu cheguei na porta da igreja que eu estava frequentando e eu abri a Bíblia e eu pedi antes que o Senhor falasse comigo em algum versículo. Irmãos, e quando eu abri a Bíblia, eu caí exatamente neste versículo. E ali o Senhor Jesus falou comigo: "Não foi você que decidiu vir à igreja, não foi você que decidiu me buscar, mas eu é que te escolhi, eu é que te chamei." Então, irmãos, aquilo mudou a minha vida e a partir daquele dia eu nunca mais disse que eu era melhor que os outros, eu nunca mais achei que se eu estava buscando a Deus foi por causa de mim mesmo. Pois hoje eu entendo que se eu estou aqui falando de Deus para você, foi porque o Senhor me amou primeiro. Ele é que me chamou, Ele é que me escolheu. E por isso eu quero que você entenda uma verdade muito simples e poderosa. Você e a sua família também podem ser salvos, independente de quem vocês sejam. Não importa o quanto vocês erraram no passado, não existe pecado tão grande que Jesus não possa perdoar. Seja qual for o seu passado e quais sejam os seus erros cometidos hoje, você nunca comete um pecado que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. E na Bíblia existem vários exemplos de homens e mulheres que, mesmo sendo usados por Deus, eles erraram, falharam, eles tiveram um passado muito negativo. Moisés, por exemplo, ele foi um assassino. Moisés matou um egípcio. Davi, ele cometeu um adultério. Ele fez com que o marido daquela mulher fosse na frente da batalha para morrer. Nós vemos também o exemplo de Jacó. A Bíblia diz que Jacó era um mentiroso. Ele passou o seu irmão para trás. E o que dizer então de Raabe, que era uma prostituta, mas que foi perdoada, foi salva, e a Bíblia diz que ela entrou na linhagem da descendência de Jesus. Então, meu querido irmão e minha irmã, não pense que essas pessoas da Bíblia eram super-heróis, eram melhores que você. Não, elas eram pessoas normais, pecadoras, mas que foram alcançadas pela misericórdia do Senhor e foram usadas por Ele, apesar do seu passado. E agora o Senhor Jesus está te oferecendo essa mesma oportunidade para você. O seu casamento não precisa ser prejudicado por causa dos seus defeitos. Com a ajuda de Jesus, você pode se tornar um marido bom, fiel. Você pode se tornar uma esposa amorosa, que respeita o seu esposo. Os seus filhos também não precisam seguir o mesmo caminho que você seguiu lá atrás. Se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você creu que Ele morreu para te libertar dos pecados, então os seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E agora você e a sua casa estão debaixo da misericórdia do Senhor. Amém? Creia que o Senhor quer alcançar a sua família e Ele pode te usar, Ele quer te usar. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17: "Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." Então, irmãos, o que passou já era. Jesus lançou todos os seus pecados no mar do esquecimento. É isso que a palavra de Deus diz. E antes de nós orarmos, antes de eu orar por você, eu quero só fazer uma breve reflexão sobre esta mulher que eu citei agora mesmo, que se chamava Raabe. Essa mulher, irmãos, era prostituta, ela gerenciava um bordel e mesmo assim ela foi alcançada por Deus.
A sua história está relatada na Bíblia, no livro de Josué, no Antigo Testamento. A Bíblia diz que antes de Moisés morrer, ele deu instruções para Josué liderar o seu povo como seu sucessor e que ele iria conquistar a terra prometida. Então Josué enviou secretamente 2 homens para espiar aquela terra de Jericó. E aqueles homens foram e acabaram entrando na casa de uma mulher prostituta, que era Raabe, e eles passaram a noite ali. Eu sei que pode parecer estranho, mas Deus tinha um propósito de salvação naquela casa. E quando eles estavam ali na casa, alguém deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo que 2 homens de Israel estavam ali para espiar a terra. Então o rei de Jericó enviou mensageiros para dizer a Raabe para tirar fora aqueles homens que entraram na casa dela, porque eles eram inimigos deles. E sabe o que Raabe fez? Ela escondeu esses 2 homens de Deus e disse o seguinte para aqueles mensageiros: olha, é verdade, vieram 2 homens aqui, mas eu não sei onde eles estão. Eles ficaram pouco tempo aqui na minha casa e quando eles saíram, eles foram para um lugar que eu não sei onde é. E ela ainda disse assim, olha, se eu fosse vocês, corriam, vão atrás deles porque vocês vão alcançá-los. Só que na verdade, irmãos, ela disse aquilo só para despistá-los, porque aqueles homens de Deus estavam ali dentro da casa. E aí, quando Raabe fechou a porta e foi lá conversar com os homens de Deus, ela disse o seguinte, eu vou ler para você, está em Josué capítulo 2, o versículo 9 ao 13. Olha o que ela disse a eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Raabe pediu que aqueles homens de Deus tivessem misericórdia com a casa dela e com a sua família. E na continuação desse texto diz que Raabe pediu um sinal seguro de que aqueles homens conservariam a vida deles. Então eles responderam que sim, poupariam a vida de Raabe, da sua família, com muito amor e misericórdia, desde que ela amarrasse um cordão vermelho na janela. E então quando eles estiverem invadindo Jericó, eles olhariam aquele cordão vermelho na janela e eles teriam misericórdia. Eles não fariam nada com ela e com a sua família. E sabe o que significa esse cordão vermelho, irmãos? Trazendo para os dias de hoje, significa o sangue de Jesus. Então, se você pediu perdão ao Senhor, se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você está protegido por Deus. Você está debaixo da misericórdia e da graça do Senhor. Amém? E aí a Bíblia diz que chegou o dia de Josué invadir Jericó, e ele chegou lá e rodeou a cidade durante 6 dias, dando uma volta por dia em torno da cidade, e na madrugada do 7º dia eles se levantaram, deram a 7ª volta e gritaram ao ouvir as trombetas tocadas pelos sacerdotes. E aquelas muralhas que eram muito altas, muito grandes, elas caíram por terra. O povo tomou posse de tudo que tinha na cidade e somente Raabe e toda a sua família foi poupada. E talvez você está perguntando aí agora, pastor, mas por que você está falando dessa mulher? É que, irmãos, Raabe era administradora de um bordel. Ela não tinha moral nenhuma, mas Deus honrou seu clamor e salvou ela e toda a sua casa da destruição. Talvez a sua caminhada até chegar aos pés de Jesus pode ter sido suja, mas não há nada no seu passado mais forte do que o amor do Filho de Deus. Foi por isso que Jesus disse, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Então, meu irmão, se você já tem ouvido a palavra de Deus, se você já tem orado comigo, é hora de você tomar posse do perdão, crer na restauração da sua vida, da sua família e não parar de orar, porque Deus já está na sua vida, na sua história, e Ele vai mudar totalmente a sua vida se você buscá-lo de todo o coração diariamente, tá bom? Então vamos falar com o Senhor agora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela dádiva da vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. E neste momento, meu Pai, nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todas as vezes em que não confiamos em Ti e muitas vezes deixamos de orar porque achamos que não tem mais solução, sendo que o Senhor já tem tudo preparado para nós.
Oh, meu Pai, nós te louvamos porque não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu para que a gente vá e dê muitos frutos. Meu Pai, ajude-nos a mudar aquelas áreas da nossa vida que não temos força, aquelas áreas em que estamos sempre pedindo perdão e não conseguimos vencer o pecado. Ó Jesus, nós reconhecemos que só o Senhor pode nos transformar. E nós te pedimos, Senhor, que essa mudança seja tão grande, que a nossa família venha perceber a mudança que o Teu Espírito Santo está fazendo. Senhor, salva os nossos familiares, perdoa as nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, que assim como o Senhor mudou a história de Raabe, de Davi, de Moisés, de tantos homens e mulheres de Deus, que o Senhor possa também mudar a nossa vida, Senhor. Que nós sejamos conhecidos como homens e mulheres de Deus e não como pessoas do mundo, pessoas que vivem de fachada, mas que não vivem o Evangelho. Ó Senhor Jesus, que a nossa luz brilhe diante dos homens, diante da nossa casa, e que nós nunca venhamos achar que essa mudança partiu de nós. Senhor, se nós estamos aqui, se nós chegamos até aqui, não foi pela nossa força, mas foi pelo poder do Espírito Santo. Foi porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque quantas vezes nós já pedimos perdão e o Senhor continua nos perdoando e nos amando. E que o Senhor complete, meu Pai, essa boa obra que o Senhor começou na vida deste homem e desta mulher. Essa pessoa que tem orado aqui comigo todos os dias, meu Pai. Que o Senhor capacite essa pessoa a viver de acordo com a Tua vontade, a viver os planos que o Senhor tem para ela, Senhor. Que nós possamos andar nos Teus caminhos, hoje e sempre. Que o Senhor abençoe todos, meu Pai, que estão aqui me ouvindo, que a nossa casa possa ser alcançada pela graça do Senhor e que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, espero que vocês tenham entendido um pouco de como Deus transforma a vida das pessoas. Não é pelo nosso merecimento. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, o versículo 8 e o 9, que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de nós, mas é um dom gratuito de Deus. Amém? Então simplesmente receba a salvação, o perdão, não deixe o inimigo ficar te acusando, porque você já é mais do que vencedor em todas as coisas e nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, eu espero que você tenha gostado e eu peço agora que você compartilhe. Clique em algum desses 2 vídeos, eu tenho certeza vão te ajudar bastante, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.